Episódio 52 no ar do Diva Pod, com você aqui, a Ivna. Kênia Valadares. E a... Cris Grobério. Isso! Nós vamos conhecer de novo. De novo, não, eu já conheci. Eu falei de novo, eu tô conhecendo agora, Ivna. Nós estamos gravando o episódio, depois eu estou muito impactada com uma palestra que ela deu ontem, e então tá muito vivo, né? E hoje, gente, véspera, hoje dia 9 de setembro, véspera do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, em que o mundo todo volta os olhos para essa questão. Pena que às vezes só volta nessa época, né? Mas já é um começo, né, Cris? Com certeza. Então, hoje a gente vai falar de um tema que eu tenho certeza que vai mexer muito com você, que vai mexer comigo de novo, vai mexer com quem está escutando. Acho que o Aldo também não vai dar conta de ouvir lá. Mas é um tema muito importante que afeta as nossas famílias, que tem a ver com essa questão do suicídio, de um modo muito particular na questão da adolescência. Porque a Cris traz essa história. Cris é uma sobrevivente do suicídio, né? Da sua filha Yasmin com 15 anos, em 2023. Então, eu vou deixar que ela conte a história. Antes, eu vou fazer uma apresentação, porque às vezes as pessoas não falam do currículo delas. Então, a gente fala, né? Aqui a gente fala. Então, ela é a mãe da Mariana, a mãe da Yasmin. Mariana, com 20 anos, hoje mora em Belo Horizonte, né? Então, foi uma feliz providência. Eu posso ir para Belo Horizonte. Porque ela veio para BH, ela participou da Semana da Família, da Paróquia de São Sebastião. E a gente, bobo nada, falou, vamos levá-la no podcast. Vamos aproveitar a estadia dela, vamos gravar com ela. E aproveitou e viu a filha, esteve no Mulheres de Betânia. E então, a mãe da Mari, mãe da Yasmin, né, que partiu com 15 anos em 2023, esposa do Sandro, minha conterrânea, de governador. Não é verdade, ela não nasceu em Governador Valadares, mas mora, se sente uma cidadã valadarense. E depois da perda da filha, foi estudar, né? Já tinha formação em psicologia e resolveu estudar. Então, fez pós-graduação em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, depois fez em tanatologia e atualmente está fazendo pós-graduação em autolesão, suicídio e luto. Guardei tudo? Nossa, parabéns. Eu já posso ser sua apresentadora. Mas mais do que isso é a sensibilidade e uma mulher de fé, né? Que traz a experiência da fé viva presente, né? Então, minha querida, dá a mãozinha aqui, porque eu tenho que dizer que para nós, né, Kênia? É uma honra ter você aqui hoje. Muito obrigada. Para mim também. Quando eu te conheci no Instagram, eu já pensei assim, um dia poder gravar. A gente tem a opção de gravar também à distância, mas eu acho que não é a mesma coisa, né? Então, seja muito bem-vinda. E eu queria que você contasse para nós aí, quem é a Cris Grobério? Ainda estou redescobrindo. Antes eu sabia com mais certeza. Mas sou mãe, acima de tudo, acho que é a minha primeira função, esposa, tia Cris, eu amo ser tia Cris, que é uma nova função na minha vida, que eu abracei muita adolescência depois que eu perdi minha filha, e tem uma trajetória aí de trabalho, de fé mesmo, de vida, e que foi marcada agora recentemente pela perda da minha filha, 2 anos e 5 meses aproximadamente, né? 2 anos e meio, que Yasmin morreu, Yasmin partiu por suicídio, então uma ruptura de uma vida anterior para um começo de uma nova vida, vamos dizer assim, porque tudo muda, né? Sim. Depois e você, Cris, a gente até pegamos uma citação lá, eu vou repetir aqui, que é aquela frase bonita que diz, né? Não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com que a vida fez de você. Você pegou a maior dor que uma pessoa pode ter e transformou num propósito de vida. Então, como a gente não vai otimizar o máximo do seu tempo, a gente tinha pensado em dividir a sua participação aqui em 2 episódios, o de hoje e o da semana que vem. Hoje a gente queria que você contasse um pouco do processo, porque eu acho que quando você conta, tenho certeza, quando você conta assim, os detalhes do processo da Yasmin, isso vai ajudando muitas famílias. Que podem estar vivendo, né? Coisas semelhantes. Se perceberem, né? Aquilo que você cresceu, aprendeu. Sinais. E aí, no episódio da semana que vem, a gente poderia falar um pouco mais da campanha Peça Ajuda, da prevenção, que é o trabalho que hoje você faz aí no Instagram. Foi onde eu te conheci, inclusive, né? Com hoje quase 60 mil seguidores ou mais. Faz um trabalho de muita relevância lá. Então, acho que eu vou te dar a palavra. Fica à vontade, sei que você vai se emocionar, aqui é a sua casa. Não tem como, né? Falar Não de um tem tema como. tão sensível, Isso. não tem como. Bom, a Yasmin, eu sempre começo falando que ela era uma criança maravilhosa, sempre foi uma criança sapequinha. Às vezes eu vejo as menininhas brincando assim e vejo a alegria dos pais com aqueles filhos e falo, nossa,
Minha filha era exatamente isso, essa sapequice, linda, animada. E por volta dos 13 anos, hoje eu também estou bem sensível por causa de ontem, dos encontros que a gente teve com muita afetividade, né? Muita troca emocional. E isso, às vezes, deixa a gente mais sensível. Não vou nem falar que é triste, não é triste, é sensível, essa é a palavra. Mas a Yasmin, com 13 anos, eu percebi que ela estava um pouco diferente. Eu percebi que, além dela ser uma criança feliz e alegre, ela sempre foi uma criança também espoletinha, de respostas rápidas, de pirraça, de birra. Mas como a minha família tem algumas pessoas bem pirracentas, a gente só linkava assim. A Yasmin tem esse comportamento da tia Cláudia. A Yasmin tem esse comportamento de não sei quem. É igual a fulana. Mas eu entendia que ela demandava uma atenção maior da minha parte. Tanto que muitas pessoas falavam, larga essa menina, você só fica grudada. Eu falei, gente, mas a menina, ela precisa de um apoio maior de mãe aqui. Mas eu também não entendia que poderia ser um processo adoecedor. O que vale lembrar da infância da Yasmin são os sinais e sintomas claros que a gente não percebeu. Yasmin, com 8 anos, mais ou menos, começou a se queixar de uma dor no peito, uma dor no coração. Era um coração que doía, que ela falava que o coração acelerava, depois parava, depois acelerava de novo. Mãe, olha aqui, tá acelerado. Olha aqui, mãe, tá parado. Eu falei, gente, mas não tem como. E aí, o que eu fiz? Quando alguém sente uma dor no coração, onde é que você leva essa pessoa? Cardiologista. Cardiologista. Aí ele falou comigo, ou ela nasceu um problema, ou ela vai... Não tem como. Ela tá com problema agora de coração. E aí a gente fez os exames, o eletro, tudo. Falou, sua filha não tem problema de coração. Tem nada. Aí eu falei, então tá bom. Então isso é coisinha da cabeça dela. Só que a gente não sabe o tamanhozinho da coisa na cabeça dela. Junto com essa dor no coração, um engasgo. Eu não consigo engolir. Tem hora que eu não consigo engolir. Tem hora que me falta o ar. Tem hora que eu não consigo respirar. Gente, o que é isso? Deve ser uma coisa na garganta, né? Olhava a garganta, não tinha nada. E aí eu levei ela para fazer uns exames de endoscopia, exame de videolaringoscopia. E aí tinha calos, ela tinha uma vozinha rouquinha, tinha calos na garganta, tinha refluxo, a gente tratou do refluxo, a gente tratou uma fono maravilhosa, a gente tratou os calos vocais, das cordas vocais também. E a cada final de tratamento ela falava, mãe, não mudou nada. Aí eu voltei com ela no moço que fez o tratamento de refluxo, ela continua engasgada, ela continua tendo o sufocamento. Aí, não, mas aqui já está tudo tratado. Yasmin não tem mais refluxo. Então, assim, a gente foi seguindo. E algumas vezes os médicos chegaram a falar também, ela deve estar ansiosa, deve ser ansiedade. Mas ansiedade, eu como psicóloga que não estava atuando já há 20 anos formada, não atuava, eu sabia que a ansiedade era algo natural. Por exemplo, eu fiquei ansiosa antes de vir para cá gravar o podcast. Ansiedade é um sentimento natural. Só que o grau de ansiedade é que determina se ela passa a ser um adoecimento ou não. E eu entendia como ansiedade natural, mas já não era mais tão natural. Só que aí, aos 13 anos, veio a pandemia. A pandemia também foi um divisor de águas. Eu sempre cito que a pandemia foi como a gente sobreviveu à pandemia, mas os resquícios ficaram em nós. E na adolescência é muito presente também. Porque justamente lá com 13 anos, na época de começar a se diferenciar dos pais, fica mais em grupo. 13 anos é quando você deixa mais sozinho na festinha, é quando você deixa ir pro shopping, começar a ir pro shopping às vezes com as amigas, né? Aquele momento de distanciamento, ela volta para casa, todos os adolescentes, na verdade. E aí isso traz um reflexo no adoecimento das nossas famílias. Eu falo que é como um pós-guerra. As pessoas foram para a guerra, às vezes se livraram de todas as bombas, de todos os perigos, chegam em casa e se matam. Então, assim, existe muito isso, essa pressão que fica, né? A pandemia, o Covid foi embora, entre aspas, né? Ainda existe, mas os resquícios ficaram, os traumas. E aí eu percebo que a alegria da minha filha está indo embora. Ela se isola no quarto, já comia pouco, passa a comer menos ainda, já não era as melhores da escola, mas passa a cair mais ainda, até que um dia eu olhei os cadernos dela e falei, filha, você está fazendo aula online, mas não tem nada aqui, você não está fazendo nada. Ai, mãe, meio que estou desistindo da escola. Eu falei, não tem como. E aí eu percebi que existia um adoecimento ali, uma tristeza excessiva, uma irritabilidade excessiva. Nada estava bom. Como que nada está bom? Eu falei, gente, tem alguma coisa estranha. E aí falei com ela, meu esposo, né, a família, a gente conversou. Eu falei, olha, eu acho que a Yasmin precisa de um psicólogo, porque a Yasmin não está legal e eu não estou conseguindo acessar o que está acontecendo. E aí falei com ela, filha, a mãe quer te levar num psicólogo. Aí ela falou assim, tá bom, mãe, tá bom. E aí eu esperei uns 2 dias até marcar o psicólogo, envolvida também, porque você sai da sua empresa por causa da pandemia, filho, é uma loucura, família. E aí ela falou assim, mãe, a psicóloga que você falou que você ia marcar. Aí eu falei, psicóloga.
E aí me informei de uma psicóloga boa para a idade dela, foi muito bom. Levei ela na psicóloga, a psicóloga fez algumas sessões com ela, depois chegou aquela sessão de retorno para os pais, né? E naquela sessão ela falou assim comigo, a sua filha está bem adoecida. Eu falei, sério? Sério. O nível que você vê de sofrimento dela é mais ou menos 2. E o nível dela é 10. Eu fiquei assim, uau. Logo eu, que até naquele momento me sentia a mãe mais presente do mundo, sabia de tudo das minhas filhas. Eu tinha certeza que eu sabia absolutamente tudo das minhas filhas. Só que existem coisas que as crianças ou adolescentes não comunicam com a gente, não por falta de amor, nem por falta de confiança. Mas o primeiro motivo é porque eles não sabem o que eles estão sentindo. E é muito difícil dizer algo para você que eu não sei o que eu estou sentindo. Então essa é uma dificuldade. E a outra coisa é o quanto isso vai impactar para você. O quanto isso vai te deixar triste. É como se eu não estivesse me sentindo bem aqui agora, mas eu não parasse. Olha, gente, eu não estou me sentindo bem aqui, eu quero sair daqui. É difícil falar isso. Ainda mais para um pai e para uma mãe. Tipo, como que eu falo para um pai e para uma mãe que é essa família perfeita que me proporciona tudo e eu não estou feliz? Como eu seria ingrata a esse ponto? Uma das coisas que me fez ter certeza disso foi que durante o tratamento da Yasmin, ela começa a escrever. Ela escreve o que ela chama de um livro, mas não chegou a ser um livro. Só que a gente só descobre... Então, toda vez que eu falo dos escritos da Yasmin, do que ela deixou escrito, entendam que eu só tive conhecimento desses escritos aproximadamente 20 dias depois que ela morreu. Então, a Yasmin não deixa uma carta de despedida. Ela deixa um livro contando o adoecimento. E um dos motivos de eu estar aqui hoje é porque ela deixa isso para vocês, para quem está ouvindo. Ela escreve assim, quando vocês lerem esse livro, para que vocês entendam sobre o que eu passei, para que vocês entendam sobre o que é a depressão. Então, eu me sinto validada de falar. Uma vez uma pessoa me falou, você não sente invadindo a privacidade da sua filha? Eu falei, não. A minha filha, até nisso, ela foi grande. Ela deixa isso para outras pessoas, porque ela sabe o quanto era difícil entender isso. E aí, quando a gente pega os escritos dela, a gente vê relatos assim, do momento agudo, que eu chamo da doença. Eu vivo pelo amor da minha mãe. A minha vida não tem sentido. Eu não sei como eu vou falar isso com as pessoas, porque a minha família é perfeita, a minha vida é perfeita. Não me falta nada, mas eu não sou feliz. Eu não gosto de viver. Eu tenho um problema, que é essa maldita depressão que me atrapalha a viver. E aí a gente vai. Eu não tendo conhecimento de tudo isso, eu sabia que minha filha estava doente. Eu sempre falo que na clínica aparece, para mim, agora, não é estudo, isso é uma constatação minha, 3 tipos de suicídio. Um tipo de suicídio em que as pessoas não têm noção que o filho é doente, ou que o marido, ou que a esposa é doente. É uma coisa totalmente interna e deles. Então acontece, sem carta de despedida, sem aviso prévio, a família chega assim, por exemplo, uma mãe em que o filho caiu de uma certa altura. Ela falou, eu tinha certeza que ele tinha caído. Até que eu vi as mensagens no celular dele se despedindo dos amigos. Então, eu não tive como negar que foi um suicídio. E essa é o que acontece mesmo. Então, acontece de não saber de nada. Acontece num caso igual ao caso da minha filha. Eu sabia que minha filha tinha uma depressão. Sabia que ela estava doente. Mas eu não sabia onde aquilo podia chegar. Eu achava que, na verdade, eu sabia. Eu achava que, como todo mundo tratava e ficava bem, eu também ia tratar e ficar bem. Era só achar ali os meios, né? E a gente estava procurando. E o terceiro caso, em que são lutas de sobrevivência. A pessoa fala, olha, gente, eu quero morrer, eu não quero viver. Eu conheço minha doença, eu sei da minha doença, eu não vou viver mais. E a família começa uma luta constante por aquilo. Ou a pessoa até diz, eu quero viver, mas desse jeito não dá. E é tratamento, é internação, é processo com medicação intravenosa. E às vezes não consegue chegar no resultado esperado. O caso da minha filha é que eu conheci esse adoecimento. Nessa primeira fase, nós ficamos bem atentos. Ontem eu nem cheguei, semana passada eu nem cheguei a falar sobre isso. Mas a gente tinha os cuidados sobre a prevenção ao suicídio, a gente não deixava ela sozinha, porque a gente sabia que ela não estava bem. E nós fomos tratando Yasmin, o ano foi passando, e a psicóloga falou, olha, a gente precisa levar Yasmin no psiquiatra. Aí eu falei, não, gente, psiquiatra já é demais, né? Tudo bem, a menina tá com depressão, a menina tá triste, sempre foi meio problemáticazinha mesmo, vamos dizer assim, mas remédio psiquiátrico na minha filha não. Eu sou uma família boa, uma família católica. Na minha casa nunca teve um remédio psiquiátrico. Não é agora que vai ter. Pra que isso? Eu lembro que teve um episódio na minha vida em que eu recebi na minha casa uma pessoa em crise psicótica. Ela estava sozinha fora do condomínio, as pessoas me chamaram e falaram, Cris,
tá acontecendo um problema aqui. Como a minha casa era a primeira do condomínio, eu peguei ela, levei ela pra dentro de casa e liguei pro psiquiatra vizinho. Falei, vem aqui me ajudar. No que ele veio, ele falou assim, tem algum remédio aí? Eu falei, só se for Doril, Dorflex, aspirina. Isso era motivo de muito orgulho para mim. E é mesmo. Uma família com saúde mental é motivo de muito orgulho. Só que quando acontece o contrário, você também tem que estar preparado para receber que essa família não é infalível, que essa família não é blindada dos problemas do mundo. E aí eu falei, não quero levar minha filha no psiquiatra. A psicóloga teve muita sabedoria e falou assim, olha, a gente vai levar para fazer uma avaliação e a medicação psiquiátrica, ela serve para diminuir o sofrimento da sua filha. Aí eu pensei, diminuir o sofrimento da minha filha, eu quero. Então eu vou levar. A gente levou, entrou com a medicação, muito de base, não teve efeito colateral nenhum. Os dias iam passando e ela se queixava, mãe, não está melhorando nada, eu continuo sofrendo, eu continuo com muita dor. Nesse momento apareceu um dos piores cenários que eu já vivi, que foi a autolesão. Ter um filho em casa, que você sempre protegeu, cuidou, nunca deixou acontecer nenhum arranhão, de preferência, que a mãe não quer que o filho nem ralhe o joelho, né? Se a gente puder segurar na hora da queda, a gente segura. E a minha filha estava se machucando. E isso é muito dolorido. Chegar em casa do trabalho e não saber como é que está a sua filha, por exemplo, a minha, se ela tivesse meinha alta, eu sabia que talvez ela tinha cortado a perninha. Então, eu chegava e ia no quarto dela ver como é que estava, se estava de meia. Se tivesse de meia, eu falava, ai, machucou. E ela usava o quê? Alguma coisa cortante? Era uma coisa cortante. Não se usa falar por uma questão de... É a mesma coisa, não se usa o método divulgar para que não incentive outras pessoas, né? Você falou isso no curso que eu fiz. Era objeto cortante, mas a gente vai falar depois no próximo episódio sobre os vários tipos de autolesão. Ontem, depois que saí de lá, uma mãe falou assim, minha filha tem 2 aspectos muito grandes que você falou e eu nunca tinha percebido. A minha colega que estava comigo. Então, a gente foi. E aí, sobre a autolesão, eu também sempre cito que um dos dias que ela estava machucada, eu falei com ela, pelo amor de Deus, para de fazer isso. Você está se machucando, você está me machucando. Você não sabe o que a mamãe sente quando você faz isso. Eu fico desesperada. Eu não consigo ver você assim. E ela falou comigo assim, mãe, você consegue imaginar o que eu sinto quando eu faço isso? E eu falei, nossa, como deve estar sendo difícil para ela. E como eu estou sendo pequena, pensando no meu sentimento, na minha dor, e não vendo o tamanho da dor dela. E eu falei, filha, vamos tratar, mamãe vai te ajudar. Sempre tive presente. E esse estar presente é o que me faz estar aqui hoje. Eu não fui a mãe perfeita, muito pelo contrário, poderia ter sido infinitamente melhor. Mas eu fui a boa mãe, dei todo o amor, dei todo o apoio que eu precisava, que eu podia ter dado, que eu conseguia ter dado, estive ao lado dela. E aí vai, a autolesão aparece. A autolesão é bom lembrar que ela sempre aparece pequenininha. Como a gente que é pai e mãe ama muito, a gente tem sempre a tendência a imaginar que os problemas dos nossos filhos não vão evoluir. Por exemplo, quando eu levei ela, com a primeira vez que falei com a psicóloga, apareceu uma autolesão, mas foi bem fininha, foi coisa pouquinha. Ela falou comigo assim, sempre começa fininho, pouquinho. Aí eu pensei, nossa, então pode evoluir? Ela falou, pode. E evoluiu. Mas aí a gente foi tratando, durante 1 ano de tratamento, todo aquele brilho que eu vi sumindo, eu vi reacendendo. Minha filha foi ficando linda de novo, querendo sair. Nesse meio termo, a gente usou uma técnica que a gente chama de terapia alternativa, que além da psicologia, existem outras terapias, como, por exemplo, a música, a culinária, o esporte, tudo isso. Às vezes, algumas pessoas falam assim, a corrida salvou minha vida. Pode ter salvado mesmo. Essas terapias alternativas são muito importantes. Às vezes, a religião. Então, em cada caso. No caso da minha filha, foi a culinária. Ela começou fazendo um bolo de aniversário para mim, depois uma receita da irmã, depois uma amiga estava vendendo biscoito, eu falei, então vamos vender também. Na pandemia a gente vendia tudo, né? Na pandemia que começou essa entrega de comida. E aí a gente vendia brigadeiro, eu falo que às vezes eu chegava do trabalho, teve um dia que eu cheguei e falei assim, ai meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Chegar no trabalho exausta, pegar um negocinho de 10, 15 reais de brigadeiro. Para atravessar a cidade para entregar lá do outro lado. Mas porque eu sabia, eu falava para minhas amigas, gente, encomenda brigadeiro da Yasmin, encomenda a torta de maçã. A torta de maçã tinha dia que a gente fazia um monte. Era mais ela e minha funcionária. Mas é porque aquilo eu sabia que ia tirar ela da cama. Aquilo ia dar um sentido para ela. E a gente fez, eu falei com ela assim, a gente tá abrindo uma empresa, vamos abrir sua empresa aqui, chamava Doce Fouet, tinha até nome. Aí minhas irmãs mandaram adesivinhos comestíveis para colocar nas comidinhas, foi muito bonitinho. Eu fiz, uma fez a logo, a outra fez tal coisa, e a Doce Fouet começou a acontecer.
E ela ficava feliz de ver os produtinhos dela, abriu um Instagram para isso. E ela foi saindo um pouco da depressão para fazer os doces. Teve um dia que ela escreveu assim, estava escrito lá: eu não aguento mais fazer torta, eu não aguento mais fazer doce, isso é insuportável, mas eu tenho que fazer. Mas ela gostava, assim, tanto que quando ela fez 15 anos, ela fez questão de fazer o bolo dela. Aí a culinária começou assim, eu ensinando o que eu sabia. E aí ela falou assim: mãe, eu queria aprender a fazer aqueles bolos grandes, estava usando os bolos altos na época. Mãe, eu queria fazer aqueles bolos grandes. Aí eu falei: esse bolo grande eu não sei te ensinar, não, sei muita coisa, isso não. Aí chamei uma amiga que foi assim, uma salvadora da vida dela também, tatuou o nome dela aqui com um bolo, inclusive, depois que ela partiu. E aí ela veio e ensinou ela a fazer os bolos grandes, e ela fez o bolo de aniversário de uma amiga de 15 anos, simples, né, mas do jeitinho que elas queriam. Fez o bolo da outra amiga de 14, fez o bolo dela de 15, fez grande parte dos doces dela de 15. Muito habilidosa. Eu nem queria, falei: filha, não quero bagunça na casa aquele dia. Não, mãe, como uma confeiteira não faz o próprio bolo? Então foi muito bonito, foi muito gostoso. Meus amigos querem comer o meu bolo, meus amigos gostam do meu bolo. E ela fez o bolo de 15 anos, fez os cupcakes, fez grande parte. Ela e a Mara, nossa grande amiga, fizeram tudo. E aí eu vi minha casa enchendo de jovem de novo, o sorriso dela voltando. E aí ela teve alta dos 13 aos 14, ela tratou. Aos 14 ela teve alta, do 14 aos 15 ela ficou muito bem. Muito bem, mas hoje eu lembro de alguns episódios de depressão nesses momentos. Por exemplo, teve logo no começo, depois da alta, a gente esteve na praia e ela estava muito angustiada aqueles dias, sabe? Só que a gente, como pai e mãe, a gente imagina assim: nossa, olha onde a gente está em família, numa praia. Como você quer ficar dentro do quarto? É inaceitável. Eu e meu marido, teve um dia que a gente forçou tanto para ela ir para a praia, porque não tinha como, estava todo mundo indo para a praia. E ela tinha que ir para a praia também. E ela foi mal-humorada, ela foi... Eu lembro que demorou para ela se regular nesse dia. Né? Que a pessoa tem uma desregulação emocional. Mas eu não entendia isso. Eu entendia que eu era uma birra. É assim que o pai entende. Olha que menina mal agradecida. Né? A gente trabalha tanto para poder ter umas férias em família. A gente valoriza isso e ela não valoriza. Como pode? Esse dia especificamente, várias vezes a gente deita na cama e fala: por que aquele dia, ao invés de insistir para que ela fosse para a praia, a gente não disse: eu fico com você, filha, vamos ver um filme então? Ou então vou ficar só deitadinha aqui do seu lado. Porque é difícil entender a depressão. Se nesse dia ela tivesse com a perna quebrada, eu não teria forçado ela para a praia. Eu teria escalado alguém para ficar em casa com ela. Se ela tivesse passado por uma cirurgia, eu teria ficado em casa com ela. Mas era uma depressão. Então a gente não vê. Só passa como um mau agrado mesmo, uma má educação. E aí, ela foi pra praia, demorou muito se regular, mas se regulou. Acaba que toda tentativa familiar vale a pena, porque a gente ter saído, a gente passar aqueles dias com ela, fez ela se divertir mais. E eu era mesmo aquela mãe presente que ficava incomodada enquanto ela não estivesse bem. Inclusive, ontem eu estava comentando que ela falava assim: hoje eu estou num dia muito... Escrevia, né? Estou num dia muito ruim hoje. Eu estou péssima. Mas olha lá, minha mãe está bem. Então eu vou falar com a minha mãe que eu estou bem. E vou fingir que eu estou bem. Porque eu não posso estragar o dia da minha família. E assim, foram passando os dias. Depois da alta, e dessa casa cheia, dessa vida bonita que a gente viveu, nossa, foram dias assim, maravilhosos. Eu olho as fotos e lembro assim, acho que esse um ano foi que Deus me deu assim, vai aproveitar sua filha, sabe? A gente estava muito unida, a Mari estava estudando em Vitória, tinha chegado do intercâmbio, então estava eu, ela e Sandro em casa. Então a gente teve muitas noites jogando home club que ela gostava, muitas tardes com os amigos em casa. A minha casa sempre foi cheia de amigos. São meus amiguinhos até hoje. Vão lá: tia Cris, a gente quer te ver, passa na loja, me dá um beijo, me fortalecem muito, mandam mensagem no Instagram: te amo, e me estou orgulhosa de você, a gente te ama. Esse ano ia ser o terceirão dela, então assim, eu tô vivendo um pouco do terceirão de longe, assim, com eles, enfim. Depois desse ano, a Yasmin teve o aniversário de 15 anos dela em casa, como ela quis. Ela fazendo bolo, um pula-pula, um escorrega, uma boate na sala, eu muito resistente, minha casa muito bonita. Aí eu falei: nossa, mas na sala... Vai acabar com a minha sala, gente. Aí meu marido: não, tem que tirar o sofá, tem que tirar o tapete, tem que tirar não sei o que lá, aquele sofá assim gigante. Onde você vai colocar meu sofá? Meu marido, que nunca topa nada, falou: eu tiro tudo, coloco tudo na garagem e depois de volta com tudo. Gente, depois desmontaram a minha casa toda.
Como é que é? Desmontaram a minha casa toda pra fazer essa festa. Boate. Pra ser a boate. Tiraram tudo, fizeram a boate. Então foi tudo muito, muito do jeito dela e muito eu e ela fazendo. Não teve uma promoter, não teve nada assim. Foi uma festa pequena, simples, igual ela era, igual ela gostava. Eu acho muito bonitinho. Não sei se você reparou na foto o vestidinho que ela tava. Eu trabalho com roupa de festa. Sim, ela tem loja de roupa de festa. Ela não quis usar um vestido de festa clássico, né? Não. Ela quis um vestidinho, era um vestidinho prata. Aquele vestido eu tinha pego pra eu usar no Réveillon. Um vestido da Malve. Aí eu falei, filha, olha esse vestido, acho que eu vou usar ele no Réveillon. Ela falou assim, acho que eu vou usar ele na minha festa de 15 anos. Eu falei, então você usa, eu uso o outro no Réveillon. Era um vestidinho prata, de alcinha, muito bonitinho. Ela colocou um cintinho. A Mariana maquiou ela, a Mariana arrumou ela. Eu quis de vez em quando a pessoa me maqueia. A André, minha amiga, falou, André, vem me maquiar. Eu falei, Mimim, deixa a André te maquiar. Não, mãe, a Mari me maqueia. Não quero. E assim foi. Tivemos uma festa linda, 100 amigos. Alguns dormiram lá em casa, porque a festa tem que se estender, né? E ficaram até o outro dia, 4 da tarde. Mas uma festa muito bonita, eles conversando muito. Muita interação. A Mariana fala assim, mãe, uma coisa que eu e Yasmin nunca poderíamos nos queixar da nossa infância. A gente fala muito das telas, né? E esses dias eu estava lembrando que lá no condomínio elas ficavam muito soltas no fim de semana, na casa de uma, na casa de outra. E aí, no final do dia, a gente começava a entrar em contato com as mães. Cadê as meninas? Onde é que estão? A Mariana falou, mãe, daí eu lembrei que a gente não tinha celular, né? Eu falei, não, meu filho, vocês não tinham celular, vocês nem pensavam em ter celular, não era uma realidade. Até então, depois, foi na pandemia que a Yasmin teve o celular por causa das aulas online. E a Mariana já tinha um pouquinho, porque ela tinha ido embora para os Estados Unidos, então ela já tinha mais tempo. Já estava mais velha também, estava com 17. E essa casa cheia, Yasmin também queria fazer um intercâmbio, também queria ir para os Estados Unidos. Com 15 anos é meio que uma tradição na minha família. Eu saí de casa com 15 anos para estudar, fui para casa da minha irmã. E seria assim com as minhas filhas também. Mariana saiu, a gente já pensava quando a Rafaela ia sair, agora eu acho que essa ruptura vai mudar essa tradição. Mas aí a Yasmin ia para casa da minha irmã, Ana Cláudia, minha irmã, o esposo e o filho, o Gabriel. O Gabriel, assim, ele é a presença mais viva da Yasmin, da nossa família, depois de mim, porque eles eram irmãos. Ele não teve irmãs porque minha irmã teve um câncer e ela chamava eles de irmão. Ele chamava elas de irmã. Então essa irmã ir morar na casa dele foi assim um evento para ele. Ele muito feliz com aquilo tudo. Então hoje quando a gente vê as fotos do Gabriel na família, antes todas as fotos 100% ela estava do lado dele. E agora a fotinha é só dele. Então toda vez que ele tá, tem um vazio do lado. E isso pesa para ele também. E ela foi morar em Vitória depois da festa dela. Muito feliz. Chegou lá numa escola muito difícil, São Domingos, uma escola muito séria. Deu muito apoio pra gente durante o período do intercâmbio da Mariana. E daria também no intercâmbio da Yasmin. E nesse cenário, ela linda, 1,70 m quase, loura, dos olhos verdes, encantadora, simpática, sorridente. No cenário mais perfeito de uma família, toda em desenvolvimento, lado financeiro e afetivo com meu esposo, tudo bem. Continuávamos na igreja como sempre, nada mudava. Uma semana antes dela morrer, eu tinha pego a transferência para fazer a crisma dela em Vitória. O padre falou assim, eu assinei a transferência da sua filha uma semana antes dela morrer, a transferência de igreja. Eu falei, padre. Ele falou, por isso que foi tão vívido. Eu falei assim, Yasmin não pode ter morrido, porque eu assinei a transferência dela para outra igreja. Eu falei, padre, mas infelizmente foi ela. E aí, nesse cenário bonito, um dia eu estava no trabalho, minha irmã me liga e fala, olha só, a gente vai precisar conversar com você hoje à noite. Porque a Yasmin fez uma autolesão. Eu falei, hã? Não tem como. Não tinha como. Não estava no script, sabe? E aí eu entrei em contato com a psicóloga que estava atendendo ela, porque antes dela ir para o intercâmbio, antes dela ir para Vitória, eu falei, filha, eu fiz a mesma coisa com a Mariana, filha, mas com ela com mais atenção pelo histórico, né? Eu falei, olha, como você já teve depressão, é uma mudança drástica, vai ser difícil para a mamãe também. Vamos voltar para a terapia? Porque lá você vai poder falar um pouco dos seus medos, das suas angústias dessa mudança. Voltou para a terapia, mas a terapia sempre levou coisas leves. Como ela não trazia nada da depressão, a psicóloga também provavelmente não achou necessário falar nada sobre a depressão. E aí eu entrei em contato com a psicóloga e falei, olha, aconteceu uma coisa, a Yasmin fez uma autolesão. Ela, mas não, como? O que aconteceu? Por quê? Não tem como. Primeira coisa que a gente imagina, qual foi o motivo? Que eu estava falando ontem. Quando acontece um suicídio,
Nós sempre vemos, o que a gente vê são motivos muito simples, como, por exemplo, término de um namoro, término de um casamento, uma dificuldade financeira, falência no trabalho, essas coisas, a pressão no trabalho, a pressão nos estudos. Então, aquela frase que a Ivna falou lá no começo, não é o que a vida faz com você, é o que você faz com a vida, serve para os sentimentos também. Então, por exemplo, você justifica um suicídio porque uma pessoa terminou um relacionamento. Mas por que todas as outras terminam e não se suicidam? Por que a pessoa casa 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e continua? Então, um fim de um relacionamento é o suficiente para matar uma pessoa? Não é. Uma nota baixa na escola, uma reprovação? Não é. Tem menino que bomba a vida inteira e depois vira um doutor excelente. Né? É como você reage às coisas que acontecem. Então, às vezes, a família me chama e ela quer brigar na escola. Está sofrendo bullying na escola e por causa do bullying minha filha está assim. Sim, o bullying é adoecedor. Mas eu pergunto, vamos ver por que a sua filha está reagindo de maneira tão intensa a esse estímulo? Seja o bullying ou seja outro qual for. Vamos ver por que o namorado da minha filha era tóxico e ela está arrasada. Vamos culpar o namorado? Eu falei, não vamos culpar o namorado. O namorado está errado. Mas vamos ver por quê. O que dentro da sua filha está acontecendo que ela está querendo morrer porque ela terminou com o namorado. Então, eu falo que esse acontecimento, que é o que a sociedade vê, ele é a gota d'água num copo cheio. Já tem muita outra coisa por trás, né? Muita outra coisa por trás. Por exemplo, a gente teve esse ano em Valadares um locutor de rádio que tinha narrado um festival inteiro na cidade do interior. Ele também era síndico, então ele chega no prédio dele na semana seguinte, acontece um problema na caixa d'água. Ele imediatamente fala ok para o problema, desliga o telefone, vai em um local de ponte e morre, suicida. E as pessoas falam, ser síndico não é fácil. Ele teve um problema com a caixa d'água. Um problema com a caixa d'água no prédio não mata uma pessoa. Mas ela pode ser uma gota, eu falo que uma gota não derrama um copo. Uma gotinha que não faz diferença. Agora, uma gota no copo cheio derrama. Então, existe um problema pré-existente. Não existe um culpado direto por um suicídio. O suicídio, na verdade, ele é multifatorial. Ele tem vários fatores para que ele aconteça. E aí, vamos voltar para o caso da Yasmin. A gente vai nessa autolesão. Eu me desespero, meu coração de mãe já não ficou mais aflita. Essa autolesão a gente descobre mais ou menos uns 20 a 30 dias antes dela morrer. E aí eu falei, nossa, não pode estar acontecendo de novo. Eu até comentei com uma pessoa do meu relacionamento. Falei, nossa, olha só, vou te contar uma coisa, minha filha está se machucando. Ela falou, ih, Cris, minha irmã tem 30 anos, se machuca desde os 15. Aí eu falei, realmente, né? Acontece mesmo, mas minha filha vai parar. E eu converso com a Yasmin nesse dia. Uma coisa me chamou a atenção nesse dia, que a gente tem que ficar muito atento. É o olhar. Naquele momento que a Yasmin, eu falo que naquele momento era um momento de pouca vida, porque ela olhava para mim, mas ela não olhava para mim, ela olhava sobre mim. É como se fosse assim, ó. Tá bom, mãe. Um olhar distante, sabe? Eu queria chamar a atenção dela para mim e eu via que ela não estava olhando no meu olho. Não era mais um olhar de antes. E aí eu falei, filha, vamos tratar isso. Mamãe, como que eu vou te ajudar? O que você quer que a mãe faz primeiro? Você quer vir para casa? Você quer vir embora? Mãe, calma, mãe. E a psicóloga me orientou também. Não traz ela para casa. Na verdade, eu acho que era o que eu devia ter feito. Mas ninguém sabe o prognóstico, né? A psicóloga também não tem a bola de cristal. Enfim, ela vai e fala, mãe, eu tive um dia ruim, foi na hora de uma prova, fiquei muito nervosa, não vai acontecer mais, fica tranquila, não quero falar sobre isso com você. Fica tranquila, amanhã eu tenho prova, deixa eu ir descansar, tá tudo bem? Eu falei, tá bom. Eu não tinha me ligado, mas nesses dias, eu acho que foi quando a minha irmã descobre a autolesão, ela estava em processo de cicatrização, então já tinha uns dias. Uns dias antes, ela me liga queixando de uma febre muito alta. Você vê o tanto que a depressão é física. Tanto que a depressão é biológica, é química. Ela escreve no caderninho dela assim, no bloco de notas dela. Hoje a minha depressão voltou. Tive febre de 39 graus. Meu corpo dói tudo. Eu estou paralisada. Estou sentindo tudo que eu sentia antes. Nem era para eu estar escrevendo aqui de volta, mas se eu estou aqui é porque as coisas estão ruins. E eu não vou conseguir viver. Eu não vou conseguir viver com essa dor porque ela voltou e voltou muito pior do que ela era. Nesse mesmo dia ela me liga e fala, mãe, tô com febre de 39, tá todo mundo pegando uma virose aqui em casa, acho que eu tô pegando uma virose também, uma gripe, tem remédio?
Nossa, filha, tem. Aí eu falei com minha irmã, ó, já eram as 5 da tarde, minha irmã estava chegando em casa. E Yasmin falou que tá com febre de 39, até mede de novo, porque 39 é muito alto, né? E ela falou que acha que é gripe, medica ela lá, ajuda aí. Minha irmã chegou em casa, me ligou, ó, realmente, tá toda vermelhinha aqui, com febre de 39 graus, estava congestionada. A gente não sabia, mas era de tanto chorar. Porque ela fala que nesse dia ela teve uma crise de choro muito grande. Uma pessoa congestionada e com febre, Gripe. te lembra muito uma gripe, né? Eu falo assim, eu não tô me justificando. Sim, Mas é porque as pessoas sempre perguntam assim, você não viu os sinais? Você não pergunta pra mim, pergunta para as outras famílias. Você não viu? Sim, a gente viu. Mas a gente não entendia o que era Sim. aquele sinal. E aí, ela vai, minha irmã trata o que a gente chamou de uma possível gripe, e lá ela descreve como uma dor enorme, a volta da depressão. E é claro que ela não ia preocupar aquela família. É claro que ela não ia me preocupar. O sujeito com depressão, ele se sente inconveniente. Ele se sente indesejado, ele se sente atrapalhando a vida das outras pessoas. Eu escuto muito isso, tia Cris. Eu acabo com a minha família. E não é isso. Você está doente, você precisa de ajuda. Todo adoecimento traz transtorno. Por exemplo, imagina você com uma pessoa com câncer dentro de casa. É um transtorno. Você muda a sua rotina, às vezes você sai até do seu emprego. Você tem que tratar daquela pessoa. Sim, adoecimento traz transtorno. E a doença mental ela é como uma qualquer outra. Ela merece a mesma atenção. Eu lembro quando a Yasmin estava na fase aguda da depressão, eu chamei as pessoas que coordenam a empresa junto comigo e falei, gente, eu vou me ausentar. Eu não vou cumprir os dias de trabalho inteiro. Minha filha está doente, minha filha precisa de mim. E eu lembro que eu falei com ela assim, é uma depressão que a minha filha tem. Mas eu sei que eu tenho que estar mais presente. Então, por exemplo, quando eu ia embora às 19, 20 horas, eu passei embora às 16, no máximo 17, para eu ficar mais tempo com ela até ela poder dormir. Então, eu dei essa atenção especial, porque eu entendia que existia adoecimento. Quando eu solto ela e libero, eu já vejo que não há mais adoecimento. Então, ela fala dessa gripe, um dia à noite. No outro dia, mãe, estou indo para a escola, mensagenzinha de troca de manhã. Com ela e com a Mariana. A gente tinha um grupo chamado Nós Quatro, e a gente trocava as mensagens muito por lá. E ela vai à tarde, 2 horas da tarde, eu entro em contato com ela e falo assim, Mariana, como é que tá o tempo aí? Pode continuar. Eu falo, Mariana, onde é que vocês estão? A gente tá no shopping, comprando calça. Aí me mandam uma fotinha, as duas, eu adoro as fotinhas delas, as duas fazendo fotinha. Fazendo bico, né? De calça jeans, lindas. Aí eu falei com o Sandro, falei, olha, meu amor, como que a Yasmin é saudável? Ontem ela tava com a febre de 39 graus, hoje eu estaria de cama. E ela tá no shopping comprando. Ó, que menina boa, saudável, né? É isso que o pai e mãe quer ver. Você foi no ponto. É isso que a gente quer ver. É isso que a gente quer ver. Um filho tá doente com depressão e aí os pais falam assim comigo, naquele dia ele tava bem. Aí eu falei assim, você deve ter ficado muito feliz, né? Foi demais. Todo dia que eu via ele levantando, sorrindo, era motivo de alegria. E o que um filho quer para um pai? Por mais que a gente pareça que não. É que se sinta feliz. Eu quero atingir a sua expectativa. Eu quero vir aqui hoje, quero dar o meu melhor. Então, se eu tiver com dor de cabeça aqui agora, eu não tô. Mas se eu tivesse, eu não falaria. Talvez eu falasse depois. Não, gente, fui até bem no podcast, mas minha cabeça estava doendo. Só que você aguenta isso um dia. Você não aguenta isso uma vida inteira. Por isso que tem que pedir ajuda, por isso que tem que falar. É necessário que fale. Mas tudo bem. Aí a gente vai e ela me pede, no dia da nossa conversa, ela me pede uma psicóloga presencial. E aí, imediatamente, eu procurei uma psicóloga presencial para ela. Ela começou aí. Eu falo que a Yasmin, ela não sabia o tamanho da doença dela. Ela era uma menina de 15 anos. Você não pode falar que uma menina de 15 anos entende algo que a gente, como adulto, não entendeu. A psicóloga falou que ela respondia muito, eu não sei, para as coisas. O que você está sentindo? Eu não sei. Por que você está sentindo isso? Eu não sei. Por que você se machucou? Eu não sei. Eu não sei. Eram cheios de eu não sei. Esses eu não sei, a psicóloga falou, ela não quer fazer terapia, ela não quer falar? Eu falei, não, se ela está falando eu não sei, é porque ela não sabe. E não sabe mesmo. Como é que você justifica que um dia comum, onde todas as pessoas acordam para ir para a escola motivadas, felizes, você acorda péssima, se sentindo a pior pessoa do mundo, com dificuldade para sair da cama? E era sempre assim, arrastada, empurrada. O último minuto, o último segundo, era o que a Yasmin estava saindo. Bora, Yasmin, bora, tá atrasada, vamos. Uma característica dela. E uma característica de uma vida difícil inteira, né? De ser levada, sabe? Uma tentativa. Eu falo que eles lutam muito. Quando você pensa que é uma desistência, não é uma desistência. É um cansaço de tanto lutar.
lutar para acordar, lutar para sorrir, lugar para atingir a expectativa do outro e de si mesmo. É por você também que você tenta também. Então, o depressivo, quando ele consegue, ele tenta muito. E aí, uma aspas, que com certeza a Yasmin tinha um processo depressivo. A gente nunca chegou num diagnóstico, eu não sei se ela tinha um transtorno de personalidade borderline, uma bipolaridade, ou um outro transtorno. Porque a depressão está presente em vários transtornos mentais, em vários tipos de sofrimento mental. Então, a gente fala que com certeza o sofrimento mental agudo ela tinha. E a depressão estava presente, mas não se sabe ao certo o quê. É só esclarecer a questão que é importante, né? Que não se fecha um diagnóstico em um adolescente de uma bipolaridade, de um borderline, né? Então, não tem como você precisar, sem É só na vida hipóteses, adulta? né? É só a partir de que idade que você... A gente fala um adolescente que já vem sendo tratado, 19, 20 anos. Porque existe, assim, para você ter ideia, uma vez que a pessoa tem uma crise maníaca, ela já pode passar a ser de uma depressão unipolar para uma depressão bipolar. Então, não tem como aos 15 anos eu ter um acompanhamento da doença, mesmo que ela O que foi que é uma acompanhando. crise maníaca? Uma crise maníaca é o dia, por exemplo, aquele compulsivo por compra, que sai compra o mundo. É tanto ou na mania ou no down, né? Qualquer um dessas variações, né? A crise maníaca é uma crise, tem a crise no depressiva, mais no campo da euforia. da euforia, Ah. uma felicidade extrema. É aquela pessoa que chega no bar arrasando, dançando e se mata no outro dia. Entendi. Entende? E até no episódio de mania, eles sabem que ela vai voltar para depressão. Então, nem o episódio de mania, um dia a gente estava numa festinha depois que a Yasmin morreu, e algumas meninas próximas que também têm depressão, e eu falei com elas, gente, vocês têm que viver por isso. Olha como isso aqui é bom, olha como a gente está feliz, olha como vocês são felizes. Ela falou, tia, sabe o que é? É que quando a gente está assim, a gente sabe o que vai passar. E que a gente vai afundar de novo. A gente não sabe como vai ser a próxima manhã. Amanhã a gente pode estar no fundo do poço Não é de novo. difícil, né? Não. Então, nem um momento de felicidade, ele chega a ser intenso, chega a ser inteiro. Eu tô falando isso em pessoas que ainda não encontraram tratamento. Porque existem pessoas com bipolaridade, na minha família, que são muito felizes, que têm uma vida muito bem-sucedida em todos os âmbitos. Estabilizam, né? Eu falo, o que é uma vida muito bem-sucedida para mim? Uma vida muito bem-sucedida onde a pessoa é feliz. Né? A gente não está falando de questão financeira, a gente está falando de uma vida muito bem-sucedida. Eles são felizes. Mas eles se tratam, eles têm semanalmente sua sessão com a psicóloga. A doença, ela não paralisa, impeditivo, né? né? Não que a impede pessoa que ele viva. continue, que ele continue. Ele só precisa encontrar um caminho, que ele existe. Por exemplo, um dos meus sobrinhos, a atividade física dele é religiosa. Então, se choveu, ele mora em Boston, se tem neve, se não tem neve, se choveu, se não choveu, ele vai fazer atividade física Que ele dele. descobriu isso como Isso um ajuda gatilho, ele né? a se equilibrar. Estabilizar. Estabilizar, voltar para o centro. Então, assim, você tem que encontrar um caminho. Eu falo com eles assim, na adolescência. Tenha um pouco de calma, de paciência. Se você me perguntar assim, você acha que se a Yasmin não tivesse morrido, aquele ato impulsivo no momento da dor não tivesse tirado ela de você, vocês teriam como tratá-la? Eu acredito que sim. Teria tudo para a Yasmin estar com a gente, ter uma vida boa, ter uma vida feliz. Ela pediu ajuda da forma que ela conseguiu. Talvez ela não ouviu isso que eu estou falando, sabe? Eu penso tanto isso. Se a Yasmin tivesse ido a uma pregação dessa, uma palestra dessa, e tivesse conseguido... Alguém fala assim, peça ajuda. Fala com o outro que você tem dificuldade de viver. Se ela tivesse escutado isso, eu acho que ela podia estar aqui. Porque eu tenho certeza que o nosso mundo ia parar para ajudar ela. E eu falo isso hoje, porque eu já precisei parar antes. Mas algumas pessoas falam assim, fulano morreu e ele não me falou. Se ele tivesse me falado, eu tinha... Uma tia falou comigo, ele foi muito egoísta de fazer isso com a minha família. Se ele tivesse me falado, a única coisa que eu tenho na minha casa, eu tinha vendido para cuidar dele. Eu falei, será? Você tinha mesmo vendido a sua casa para cuidar do seu sobrinho? Vamos pensar? Se alguém chega para você e fala, estou depressivo, vende sua casa para cuidar de mim. Não vai vender para tratar do câncer, mas não Para da tratar do depressão. câncer, pode né? ser que venda. Triste, Você né? tem tudo, menino. Acorda e sai dessa cama. Ainda é um tabu, né? Que isso, falta de Deus. É. Vai fazer uma atividade física, não que a atividade física não seja boa. Mas sim. Mas Acha que é só isso, é, resolve. exatamente. Levanta dessa cama, Levanta né? dessa É má cama. vontade, Isso aí é isso é preguiça. preguiça. Olha, infelizmente, é bom a gente estar discutindo isso, porque é muito fácil, né? O julgamento é muito comum, né? Assim, E aí você coloca o sujeito nesse lugar. É. Ele se vê nesse lugar. Realmente. mais um fardo, né? Ele se Realmente vê eu sou como mais emprestável. um fardo. E eu falo sempre assim, que é como você olhar uma pessoa que está lá num respirador,
Ela, não, vou tirar esse respirador de você. Olha o tanto de ar que tem aí. Eu tô respirando aqui, ó. Tô respirando super bem. Respira você também. Excelente analogia. Vamos tirar esse respirador de você. Tem ar pra todo mundo aqui. Por que você não respira? Ele não tem condições. Dentro dele, alguma coisa o impede. E você não tá vendo. Só que a depressão também ela é traiçoeira, danada. Eu falo que se é um pulmão comprometido, um câncer, você pega o exame e você mostra pra família. Olha aqui, ó. É esse tamanho aqui o tumor. E mesmo vendo, a família resiste. Gente, meu pai tratou de um câncer de 30 centímetros. Só um detalhe. Quando meu pai estava quase curado, ele falou assim, era câncer? Nem ele acreditava. Né? Pai, nós estamos num setor de oncologia, fazendo quimioterapia. O que você acha que é? Ele, vocês nunca falaram essa palavra, vocês falavam... a gente falava o nome do câncer, que eu não estou lembrando agora, tipo sarcoma, não sei o que lá, a gente falava o nome. Vocês falavam esse nome? Eu falei assim, a negação é tão grande do próprio paciente, vendo uma imagem nítida. Imagina você falar com o pai, olha pai, ela está muito adoecida. Sua filha tem vontade de morrer. Não é assim não. Eu tô falando assim, não é sempre que ela tá assim. Depois dele escrever o quadro inteiro, ele, não. Tipo assim, minha filha não é igual a sua. Você não tá entendendo. A minha filha também tem um momento muito bom. Então eu falei assim, então por que você chegou até mim? Eu cuido de suicídio. Por que você tá aqui? Você tem certeza que seu filho não corre risco de suicídio? Não, né? Na verdade corre. Então vamos conversar. É a negação inicial, né? É a negação inicial. Daquilo que eu falei. Pro seu filho, você quer o melhor. Você não aceita fácil, porque dói muito em você. Também não é culpa do pai. É porque é difícil. É difícil aceitar certos diagnósticos. Sim. E sem nenhum exame para mostrar, cara... É mais complexo. Sabe que eu falo? Sacanagem, né? Naquele momento lá em Vitória, ela voltou à medicação ou não deu tempo? Não, não deu tempo e, sinceramente, eu não senti necessidade. Minha filha estava estudando. Naquele dia, no dia que ela morreu, ela ficou na escola de 7 da manhã às 6 da tarde. Ela estava estudando. Na segunda-feira, ela morreu na quarta. Na segunda-feira, ela me manda um vídeo, assim... Ei, mamãe, comendo batatinha frita, não me mata, tô comendo meu pré-treino, com roupa de academia, tô comendo meu pré-treino, tô descendo pra academia, ela olha bem pra mim e fala assim, tô de boa. Eu voltei nesse vídeo, que eu falei assim, não, mas espera aí. Tô acreditando. Ela me mandou o vídeo na segunda-feira, morreu na quarta noite. Mas qual foi o vídeo da segunda? No vídeo da segunda, nitidamente ela não falou, estou feliz, estou muito bem. Ela falou, tô de boa. Foi só fica tranquila, mãe. Ela mentiu? Ela não mentiu. Mas ela não falou uma verdade que ela talvez gostasse de falar, porque ela não é uma verdade que ela queria que eu soubesse. Ô Cris, eu ouvi a sua palestra, né? E aí eu fiquei tão impactada com aquela cena do avião, menina. Você podia contar aqui para as pessoas que vão ver. Contextualizando, né? Você estava em Foz do Iguaçu, quando acontece. Aí acontece um fim de semana em que ela vai para casa. E na quarta-feira, que foi o dia que ela morreu, a gente faria uma viagem em família. Eu, minhas irmãs, meus pais, a gente ia para o Paraguai para uma festa da nossa matriarca lá de 90 anos. Então, uma coisa importante é que no dia ela não conversa com a gente pelo celular. Ela fala, mãe, meu celular... Então ela vem para casa, passa um fim de semana brilhante, com todos os amigos. Eu vi que ela estava ansiosa, estava cutucando muito o rosto, que é um tipo de autolesão. Estava bem ansiosinha, mas ela queria tratar de outros assuntos. Mãe, vamos escolher roupa para ir para a festa no mês que vem. Mãe, estou preocupadíssima que não tem quem dança quadrilha comigo. Eu tenho que arrumar alguém para dançar quadrilha. E ela falava assim, eu falava assim, minha filha, sempre tem algum tímido. Chega para o tímido e fala, você tem alguém para dançar quadrilha? Ela, não, mãe, eu quero um menino bonito. Quero dançar quadrilha com um menino bonito. Então chega para o menino bonito e fala, você tem alguém para dançar quadrilha? Ela, não sei o que lá. E nessa euforia de dançar quadrilha, festa junina, e a gente amava a festa junina, eu arrumei elas, minha filha, isso é uma coisa que eu fiz nessa vida, foi brincar de boneca com aquelas filhas. Era anjinho para Nossa Senhora, era quadrilha, era balé, era jazz, não faltava animação na minha casa. Era festa de aniversário de boneca, festa, tudo era festa. Graças a Deus, Deus me deu essa clareza de vida, que foi muito feliz. E aí a gente foi, e ela não usa o celular. Naquele dia, lá em casa, ela começa a falar, mãe, meu carregador tá quebrando. Mãe, sou muito desastrada. No dia, na noite anterior, ela fala comigo assim, mãe, amanhã eu não vou falar com você. Meu carregador tá quebrando. Gente, mas eram umas falas tão doces. Depois, se vocês quiserem ver, eu vou colocar essa fala pra você.
Nossa, mãe, levantei, que eu vi meu carregador de novo, fui pegar um remédio e tal. Tá bom. E aí, no dia, tudo bem, ela não falar comigo, ela tava sem carregador. Aí eu deixei o carregador em cima da cama dela quando eu fui pegar o voo. Peguei o voo, fui embora. E aí mandei mensagem à noite, já, o carregador deu certo, que ela passou o dia na escola, segundas e quartas ela passava o dia todo na escola. O carregador deu certo, ela não me respondeu, então eu vi que ela não tinha ligado o celular. Aí eu liguei pra Mari de vídeo. Mari, chama sua irmã. Isso, gente, foi 40 minutos antes da minha filha morrer. Mari, deixa eu ver sua irmã, você já jantou? Mari, a gente tá acabando de jantar, Yasmin já jantou e foi pro quarto. Deixa eu falar com ela. Aí ela veio, tava deitadinha. Mais uma vez. Isso foi 40 minutos antes dela morrer. Ela tava falando fraquinho, desanimadinha. Oi, mãe. Oi, filha, tá deitadinha já? Uhum. Já jantou? Já. Já tomou banho? Já. Aí meu marido olhou e falou assim, ela tá triste? Você tá triste, Yasmin? Ela... Aí eu falei, gente, a menina tá cansada, estudando de 7 da manhã às 5 da tarde, porque a gente fala por eles. Tanto que eu não perguntei como você está. Eu falei, você tá bem, né? Você tá boa, né? Resposta, né? É. E aí ela, tá, mãe, tá bom, tá bom. Filha, como é que foi seu dia? Normal. Aí meu cunhado veio. Ô, Min, você tá triste? Ela tá triste? Eu, não, ela tá cansada, ela chegou da escola agora, tá deitada. Filha, então tá bom, mamãe te ama. Fica com Deus, um beijo. Deus também, mãe. Liga seu celular. Que como eu tava preocupada com ela, eu mandava mensagens mais pra ela, tipo assim, fazia uma fotinha minha, mandava pra ela. Perguntava sobre o que ela estava achando da minha roupa, pra gente interagir mais. E aí eu lembro que eu comentei assim, filha, tem um monte de coisa no grupo Nós Quatro, você não está respondendo, vai lá responder. Ela, tá bom, mãe. Aí eu falei, mandei uma foto para você, ela comentou depois, ela ligou o celular e comentou, tá linda. Beijo. E 40 minutos depois, nosso telefone toca, a gente estava num restaurante, e aí a Mariana pedindo ajuda, que tinha acontecido algo, e a gente recebe, eu falo que é a pior notícia das nossas vidas. Nossa filha já não estava mais com a gente. Minha irmã estava de frente, assim, para mim, da mesa. Cris e Santos, vocês vão ter que ser fortes. A Yasmin não estava mais com a gente. E assim, naquela hora, tudo some. Quem você é, o que você acredita, o que você sabe. É só um entorpecimento. Foi engraçado que uma coisa me chamou atenção. O restaurante cobrou a conta. Mesmo vendo o nosso desespero, a família inteira desesperada. Isso. Meu cunhado teve uma crise de pânico, a gente teve que chamar o SAMU para atendê-lo. Eu achei que meu cunhado estava morrendo também. E o restaurante cobrou a conta. Eu lembro nitidamente de ver minha irmã tirando o cartão da bolsa para pagar a conta. Então, comida que a gente nem tocou. Mas, enfim, né? O ser humano, às vezes, falta muita sensibilidade. É. E aí eu falo que a gente vindo embora de avião, eu defini tudo da minha filha no avião. Qual caixão. Esses detalhes que são terríveis. E meu primeiro momento de nitidez que eu sinto voltando, assim, foi quando a Ivna fala parte do avião, foi quando eu olhei pela janela do avião, assim, o dia estava amanhecendo, sabe? Um sol vermelho, assim, lindo. Eu olhei e falei, minha filha está com Deus. É lá que minha filha está. De hoje em diante vai ser sempre lá que ela vai estar, vai ser sempre lá que eu vou encontrar. E eu olhei e falei, Jesus, como que eu vou carregar isso? Como que eu vou viver sem a Yasmin, que era o meu docinho, a razão da minha vida? Eu falo que se existia uma alma gêmea, minha alma gêmea era a Yasmin, sem dúvida. E não falo isso porque ela morreu. Nós éramos fisicamente idênticas, né? E muito parecidas. Os mesmos gostos, a gente era muito, muito, muito junto. E eu olhei para aquele céu e falei, é lá que minha filha está. E eu também falei com Jesus, falei, Deus, é isso que o Senhor quer para mim? É isso que o Senhor quer para minha vida? Então me ajuda. Então fica comigo. Não solta a minha mão. Me leva, porque eu vou precisar mais do que nunca do Senhor. Mas nós vamos seguir. E a gente parte, encontra uma Mariana desesperada, destruída, em que ela só falava o que a gente fala com as famílias hoje. Você não tem culpa. Ela me abraçava e falava, mãe, você não tem culpa. Mãe, você não tem culpa. Ela olhava para o pai e falava, pai, você não tem culpa, você não tem culpa. Eu lembro que a Mariana estava tão assustada. Coitada. Não dá para imaginar o que dor, ela passou. Que ela queria consolar você. Ela queria me dar banho. Vem cá, mãe, vem tomar um banho, eu vou te dar um banho. Eu falei, calma, filha. Calma. Não é muita dor também para a irmã. Você, eu vou cuidar de você. Tá tudo bem. Ela tomou o lugar ali da mãe, né? Você também não teve culpa.
Ela também estava querendo escutar isso. Eu falei com ela, você também não teve culpa. Ela falava assim, mãe, minha irmã estava doente, minha irmã estava muito doente. Eu falei, eu sei, filha, tá tudo bem. Nós vamos dar um jeito nisso. Teve um momento também que, quando aconteceu, eu falei com o Sandro assim, na hora, né? Eu falei, Sandro, nossa vida acabou. Você sabe, né? Aí ele falou, não, eu sei, tá tudo bem. Para nós estava tudo bem nossa vida ter acabado. Mas aí depois, eu, em outro momento, voltei e falei assim, Sandro, a gente tem a Mariana, nossa vida não pode acabar. Eu me preocupo muito assim, eu quero estar inteira para Mariana. Eu falo que inteira mesmo que quebrada, né? Eu quero estar no casamento dela, eu quero ser uma mãe presente no casamento dela, eu quero estar bonita, eu quero viver esse momento com ela, uma futura maternidade, uma formatura. Eu quero que ela olhe e não pense assim, olha a minha mãe destruída. Eu não quero que ela pense isso. E eu falo muito com as mães que morreram, que perderam filhos, que os nossos filhos carregaram uma dor tão grande em vida, que não é justo para eles, vocês olharem e falam assim, aquela menina morreu e acabou com a vida da mãe dela. Eu não quero que minha filha carregue esse peso. Eu falo que ela morreu, ela não deu conta, ela não conseguiu. Mas eu continuo em memória dela. Então, muitas vezes, como ontem eu estava lá e cheguei, olhei para aquelas pessoas e falei, filha, olha onde você me trouxe. Ainda é o nosso amor que me leva até esses lugares. Ainda é a presença dela na minha vida. E cada adolescente, cada pessoa que eu abraço, eu sinto sim um pouco do abraço dela. Então, essa ligação, ela não acaba depois da morte. Eu lembro que numa das últimas conversas que a gente teve, no dia do corte, no dia da lesão, eu tive a oportunidade de falar com ela que eu não importava o que ela estivesse sentindo, o que estivesse acontecendo com ela, que eu estaria do lado dela. E eu falei assim, a mamãe vai com você até o fim. Eu não sabia que o fim ia ser um mês depois. Mas eu disse isso para ela. Então, por isso que eu estou aqui hoje, porque eu estou com ela. Eu vou estar com ela até o fim, vou estar com ela sempre. E aí, no velório, de madrugada, a gente foi bem mais cedo, quando o corpo dela chegou em Valadares. Aquele céu lindo de novo, a gente viu ela no caixão. E eu não sabia qual seria a minha reação, minha família estava muito preocupada. Né? Minha mãe falava assim, que tinha medo de eu cair, desmaiar. E eu também não sabia como ia ser, porque eu tinha visto minha filha viva pela última vez, jogando as coisas tudo dentro do carro, preocupada com a festa da semana seguinte, num domingo. E na quinta-feira, eu estava vendo ela morta. Mas quando eu vi, eu falo assim, que é tão estranho, que a gente viu, eu não reconheci minha filha demais. Eu falei, filha, desculpa, mas eu não te vejo aqui. Entreguei o tercinho dela para ela, que a gente rezava. Agradeci demais por ter sido mãe dela. Até aqui a mamãe foi. Agora para frente, estou te entregando para Maria. É a única pessoa que eu entregaria minha filha. Estou te entregando para Nossa Senhora. Agora ela é a sua mãe. Você continua tendo uma mãe. Agora você vai ver o que é uma mãe de verdade. Agora você vai ter a melhor mãe do mundo. E para mim tá bom. E definimos fazer um velório de caixão fechado. Apesar de que a minha filha estava muito bonita. Mas eu entendo hoje que a gente não conseguia vê-la naquele caixão. E aí nós fechamos o caixão. E também minha preocupação é porque ia ter muito jovem no velório dela. E eu queria muito que as crianças não levassem da Yasmin uma imagem de morte. A Yasmin não era aquela morte. A Yasmin foi uma vida. Eu sempre falo com os pais que perderam alguém por suicídio, o final dos nossos filhos não justifica, não é os nossos filhos. Minha filha partiu por suicídio, mas ela teve uma vida linda, com muitos momentos felizes e intensos, e de amizade, de trocas. Ela foi o amor da vida de muita gente. Então, naquele momento, o que eu estou fazendo aqui hoje, eu comecei a fazer naquele dia, no velório. O velório da minha filha foi um velório muito lotado. Eu agradeço muito o carinho das pessoas da nossa cidade, que eu falei com a Ivna. A gente nasceu, as minhas filhas nasceram em Valadares. Então, assim, eu e meu marido, a gente namorou em Valadares. A gente foi um casal muito apaixonado. Sou apaixonado até hoje. Então, a gente namorou. As pessoas viam muita gente nas festas, em todos os lugares. Depois a gente casou. Depois eu engravidei. Tudo no comércio. Então, eles viram minhas filhas nascendo, minhas filhas crescendo. Nossa, como ela tá enorme. Nossa, como ela tá grande. Sabe essa coisa gostosa? E quando a Yasmin morreu, a cidade entrou no luto coletivo. Era tanta coroa de flores
que era desde onde ela estava, assim, até os corredores inteiros do memorial. Eu nunca vi uma coisa daquela, nunca vi. Meus pais, que são mais idosos, foram em muitos velórios, eles falam assim, a gente nunca viu um velório igual a da Yasmin. E realmente, eu fiquei 1 ano depois da morte da Yasmin recebendo presentes. Em casa, em qualquer lugar das pessoas da internet. Porque foi algo que foi muito significativo. Então, naquele momento eu comecei a falar para as pessoas que estavam lá, gente, pelo amor de Deus, não morre. Não se matem. Eu falava com as crianças, porque eu tinha um pânico do que poderia vir depois. Porque eu sei que tem outras crianças adoecidas. Então, eu tive muita essa preocupação. E eu falava isso incessantemente. Por favor, gente, busca a vida. Nesse momento também, eu tenho que destacar a presença da igreja. Que eu lembro que nos primeiros momentos eu pensava assim, eu fazia parte do encontro de casais, como que eu vou olhar para o pessoal do SCC? Como que eu vou encarar aquelas mães? Eu não dei conta de cuidar do meu bem mais precioso. É humilhante perder alguém por suicídio. Você se sente a pior pessoa do mundo. Como que eu vou levantar e vou olhar? Eu não conseguia me olhar no espelho. E aí teve o SCC mandou uma coroa pra gente. As famílias mandavam para nossa casa depois um bolinho, uma florzinha. Eu falo que o enlutado, qualquer coisa muito simples é muito importante. Um cartãozinho, um pacotinho de biscoito, falando, eu sinto muito. Eu estou rezando por você. Tudo isso é muito importante. E aí eu começo a falar naquele dia, imediatamente o pessoal, o tio Silvinho e a Carla vem do EAC com violão, começam a cantar, então foi um velório todo cantado. Uma despedida muito, muito bonita. E daí para lá eu não parei mais. Recebemos muitas mensagens na rede social, que seria impossível da gente responder. Eu resolvi fazer um vídeo. E aí, quando eu fiz o vídeo, eu falo que o primeiro motivo de eu ter ido para a rede social foi para defender a honra da minha filha. Eu não queria que as pessoas pensassem que uma menina maravilhosa igual a Yasmin tivesse sido uma filha ruim. Né? Ela escreve assim, se eu não fizesse minha mãe feliz, pelo menos que eu não a fizesse triste. Eu sou uma péssima filha. Ela escreve nos últimos dias. E ela escreve que não queria que nada de ruim acontecesse com ela. Eu vou me cuidar. Que eu não quero que nada de ruim aconteça comigo até o aniversário da minha mãe. Meu aniversário era dia 15, ela morreu dia 12. Então a gente entende que existia ali uma pulsão de vida. Mas existia um não suportar, que foi maior. E aí eu vou pra internet, olha, gente, minha filha morreu por suicídio, mas eu queria dizer assim, mas ela era uma menina boa, não julguem a minha filha. Não quero que vocês pensem mal da minha filha. Mas eu também não quero que vocês pensem mal de mim. Eu também fui uma boa mãe. Eu também dei amor para ela. Eu não quero ser injustiçada. Eu não queria ficar nesse lugar. E aí, quando eu chego lá, eu encontro muitas pessoas dizendo, Cris, por favor, defende os nossos filhos. Você que consegue, fala que eles eram bons filhos. Fala que eles eram amados. Eu fiz um vídeo assim, o que toda mãe queria que você viu esse vídeo? O que toda mãe queria que você soubesse sobre os nossos filhos que partiram por suicídio. Que eles foram amados, que eles foram felizes, que eles não foram só as suas lutas. E aí várias pessoas mandam fotos e eu coloco os vídeos de várias pessoas que partiram por suicídio, sendo abraçadas, beijadas, amadas. Que lindo. E as mães começam a me pedir, fala pelos nossos filhos. E as pessoas que têm depressão falam, Cris, eu quero te pedir, por favor, fala por mim. Fala que eu não sou preguiçoso. Fala que a depressão é isso, fala que a depressão é aquilo. E eu começo a falar. Começa o movimento da internet, como você falou, a gente está com mais de 60 mil seguidores. E é uma rede, eu falo meus perseguidores. Perseguidores. É uma rede que eles, assim, participam de tudo mesmo. Eles querem, me dão muitas coisas que eu falo, é a pedido deles. Então, Cris, fala sobre a dificuldade que a gente encontra no trabalho. Ótimo. Ô, Cris, eu vou fazer o seguinte, então. A gente nem vai fazer aquela despedida formal, não, porque a gente já sabe que esse episódio, né, que ele vai continuar. A gente só vai dar uma pausa. E aí a gente retoma desse lugar. Então, você que está assistindo o episódio aqui agora, saiba que na próxima terça vai ser a continuidade dessa conversa. Você vai nos encontrar na próxima terça com essa carinha de choro, com a emoção à flor da pele, com as mesmas camisas, o mesmo cenário, né? Estão sendo gravados no mesmo dia. Mas é porque a gente não queria perder o papo, a conversa, mas a gente precisava dar uma pausa. Então, a gente vai dar essa pausa agora. Até os presentes dela, a gente vai deixar dar tudo no final do segundo episódio, porque fica mais fácil, né? Então, a gente se despede por agora, né? Pede para que você se inscreva no canal. Se você já ficou, assim, curioso, inspirado,
interessado nisso, você pode seguir o perfil da Cris, que é @CrisGrobério, Grob, né? Vai estar tudo aqui no descritivo, tá passando no vídeo, lá você vai ver muito material, os cursos, mas tudo isso a gente vai falar no episódio da semana que vem, que ela vai tratar a questão da prevenção e do trabalho que ela já dá deixa aqui. É o suicídio no âmbito mais geral, né? No âmbito mais geral, né? É porque a história dela mexe muito, né? A gente está aqui ouvindo de perto e Nossa Senhora, o coração é muito forte. E muito necessário. Então né? a gente faz um brinde aqui dessa primeira fase, que é assim, ó. Aí, a gente faz assim, porque diva pode. E a gente volta na próxima semana. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar.